aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje mais um vídeo aí de lista de final de ano pra vocês. E finalmente é dia dos melhores álbuns do pop BR de 2023, né? Aqueles álbuns que foram marcantes aqui pra nós, aqueles álbuns que foram amplamente comentados em todas as redes sociais e que, sem dúvida, elevaram a música pop brasileira para um patamar completamente novo. Eu separei aqui alguns da minha opinião e outros que eu acredito que de fato sejam os grandes álbuns do público, então eu vou fazer igual aquele que eu fiz dos piores do ano. Eu vou mesclar com os que eu acredito que sejam os melhores e a opinião de vocês. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bate a porta, bota fora, põe a roupa e vai. Bom, eu quero começar com uma artista que nesse ano surpreendeu muito lá no comecinho com o seu álbum Reversa, que é a Carol Biazin. Particularmente, eu acho a Carol Biazin uma artista muito interessante, mas ela é muito pouco enaltecida, vamos dizer assim, no mainstream. Ela ainda é uma artista considerada de bolha, mas o álbum dela teve um valor muito legal nesse ano para o nosso pop. Esse álbum da Carol basicamente se constrói através da narrativa de um relacionamento, tá? Ela dividiu o álbum em atos e cada ato tem uma função dentro do projeto. O ato 1, por exemplo, mostra o início da relação, os sentimentos de paixão. O ato 2 mostra a densidade e aprofundamento dos sentimentos. E no final, o ato 3 mostra o reencontro com si mesma após a desilusão. Essa fase, inclusive, é representada por um alter ego da Carol dentro do álbum chamada Garota Infernal. Porém, o grande contexto do álbum é que ele deve ser ouvido de trás pra frente, por isso que ele chama Reversa. E isso daí é uma coisa que o público demorou um pouquinho pra entender. Mas quando o pessoal entendeu e ouviram dessa forma, o disco fez muito mais sentido. E isso ficou muito interessante. O álbum possui vários gêneros e sonoridades, mas tem algumas músicas que são sem dúvida aquele must listen. Primeiro de tudo, Glitter, que tá na parte 3. É uma das mais icônicas do álbum, porque é um duelo da Carol com a Garota Infernal. Vale lembrar também que Ex Não Ama, que é do ato 2, é uma faixa muito interessante que fala sobre a recaída. Assim como também tem Bacardi no ato 1, que é muito diferente e tem uma pegada bem oposta ao que a gente já conhecia do trabalho da Carol Biazin. Uma outra artista que me surpreendeu pra caramba nesse ano e que eu não podia deixar de fora dessa lista, porque ela é uma artista que passou por uma transição não somente musical, mas também uma transição pessoal, porque ela se descobriu uma pessoa trans, é a Jota, né? Ela lançou nesse ano o seu álbum La Drácula. E esse álbum, na minha opinião, foi muito interessante para o nosso mercado em diversos aspectos. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender que a Jota era uma artista do gospel e ela era uma das artistas mais bem-sucedidas da geração dela do gospel. E levar essa transição à frente, sendo uma artista do gospel, muito voltada para esse universo evangélico, com todos os julgamentos que existem por trás disso, é uma jornada muito pesada. E esse descobrimento pessoal fez ela também se descobrir de uma forma diferente como artista. E o La Drácula fala muito bem sobre toda essa transformação. Esse é o primeiro álbum que a Jota fez depois da sua transição, assim também como é o primeiro álbum que ela fez pop na carreira dela. E isso ficou muito assim, bem
forte pra gente que é queer, né? E a gente consegue entender a importância da arte para um artista como a Jota, né? Mas o La Drácula, ele é um disco basicamente de synth pop. Você pode encontrar diversas referências ali que você ouviria em trabalhos do The Weeknd. Na verdade, eu acho o La Drácula um álbum bem parecido com After Hours, assim como também o Down FM do The Weeknd, mas feito para o mercado do Brasil, o que é muito interessante. E o disco é extremamente profundo, por mais que ele seja relativamente curto. Então é uma experiência muito boa de se escutar aquele projeto, principalmente porque as faixas não são previsíveis. Você consegue ter faixas ali que são mais curtas e objetivas e outras faixas que são bem densas e cheias de narrativa, músicas de mais de 4 minutos. E isso é uma coisa que faz muito diferença na construção de um artista pop relevante na atualidade aqui do Brasil. E eu acho que o álbum La Drácula foi uma ótima introdução da Jota para esse mercado aqui e também nesse descobrimento dela mesma. É muito foda esse álbum, vocês têm que escutar. Bom, uma outra pessoa que eu tenho que colocar aqui, sem dúvida, é a Dai Lins, que lançou o Vênus Netuno também nesse ano, que é um álbum que eu preciso dizer pra vocês, me surpreendeu pra caramba em diversos aspectos. Primeiro de tudo, quando eu ouvi o primeiro álbum da Dai, eu fiquei meio de nariz torcido. Por quê? Porque o álbum de estreia dela não cumpriu com a proposta que ela havia feito pro público do que seria o trabalho musical dela. E isso daí foi uma coisa que me bateu muito forte naquela época, porque foi muito vendido pra gente que seria um trabalho de pop punk com muitas influências de rock e afins. E o disco dela foi bem leve nesse aspecto do abuso das guitarras, então eu me senti muito frustrado quando eu ouvi o primeiro disco. Só que nesse álbum ela compensou absolutamente tudo que no primeiro ela não conseguiu fazer. E esse álbum, ele é perfeito. A gente sabe que a Dai é uma das melhores compositoras de pop do Brasil. E aqui, mais uma vez, isso fica super óbvio pra gente. O álbum é recheado de referências religiosas e antíteses. Ela coloca uma lupa imensa na idealização de um relacionamento, nos sentimentos nascidos dessa desilusão e de um término doloroso. É um desabafo e é também muito terapêutico na forma com que o disco se propõe a se expressar. A gente sabe que a Dai teve uma relação bem conturbada com a igreja na vida dela. E ela se libertar através desse álbum e narrar como ela se sentiu em relação a isso tudo, como ela narrou nesse álbum, é uma coisa que precisa ser enaltecida, porque a maioria das pessoas não consegue quebrar aquele tipo de questão dentro delas mesmas. Muitas pessoas que já vieram de raízes de igreja nunca tocam mais naquele assunto, porque foi uma coisa que elas foram muito julgadas e colocadas numa lupa, né, de puro sofrimento. Então, nesse caso aqui, ela trabalha muito bem todas essas percepções e essa exposição do sentimento que tanto estava guardado dentro dela. Mas o grande ponto alto do álbum, na minha opinião, é sem dúvida a primeira parte dele, onde ela tá bem rock and roll mesmo, bem pesada e fazendo um projeto bem diferente, mas eu preciso dizer que Fiel é uma das maiores músicas desse ano. Puta que o pariu! Ela transcendeu, gente, na escrita dessa música e na produção. Claro que tem algumas coisas que, na minha opinião, poderiam ter deixado a música mais grandiosa, sem dúvida, mas a canção ainda assim é muito foda. É como se fosse uma My Immortal do Evanescence, feita pela Dai sobre a relação dela com alguém. É muito foda mesmo. Eu tirei o chapéu para essa canção e ela também é uma das must listen que vocês precisam ter ainda nesse ano de 2023. No geral, o álbum dela é muito foda. Eu gosto muito também de Cálice, né? Mas vocês precisam ouvir Fiel. Juro pra vocês, que música foda. É impecável. Ela compra parada rara.
a 484. Perco dinheiro, mas não perco. Bom, o Afrodite da Isa também é um álbum que eu preciso dizer pra vocês que eu achei um dos melhores do ano na proposta do que a música dela quis trazer. A gente sabe que a Isa demorou muito tempo pra lançar o álbum e o álbum dela dividiu opiniões, porque muitas pessoas estavam esperando um álbum que fosse tipo assim, mais profundo em algumas coisas, principalmente porque esse é o álbum de término e divórcio dela, então tem todo um valor atrelado a isso, mas eu acho que a Isa não quis pesar tanto a mão nesses sentimentos e ela tentou fazer de uma forma bem equilibrada o que devia ser falado versus o que ela precisava cumprir também numa agenda de música pop dentro do Brasil. O Afrodite é bem autobiográfico, terapêutico, inovador, ele é dançante, ele é sexy, ele é romântico, tudo ao mesmo tempo. Ela consegue surpreender em cada uma das músicas. Ela prova que a liberdade artística que foi dada para ela foi o melhor caminho para fazer com que ela se tornasse uma pessoa que criasse músicas realmente diferenciadas. A gente sabe que o processo do Afrodite foi um processo intenso porque ela descartou todo o álbum que ela havia feito e ela fez músicas totalmente do zero nesses 6 primeiros meses de 2023. Então ela estava muito imersa em toda a realidade do álbum. É por isso que ele soa tão verdadeiro. Ela explora de uma forma completamente diferente a sua própria voz, mas ela ainda mantém aqueles clichês fortes que enraizam o pop em todo mundo. Ela conseguiu mostrar para todo mundo através desse álbum também que ela é uma das artistas mais promissoras da geração. Tá, gente? Não tem nem o que dizer em relação a isso. As composições estão bem boas mesmo para um álbum pop mainstream. Então, cá entre nós, a Isa mandou muito bem. A seguir temos o João com o Super, que foi um álbum que eu até comentei aqui no canal que ele ficou meio esquecido, mas por mais que ele tenha ficado esquecido e bem na fanbase do João, né, fechado ali naquela bolha, ele ainda é um dos melhores álbuns do ano. Dizer que o álbum do João não é um álbum interessante é absurdo, gente. Além de ser um dos álbuns mais populares do ano no aspecto de streamings, de estreia nas plataformas, do público estar extremamente curioso para ver o que ele tinha a oferecer no novo álbum e também nos visuais do novo álbum, não tem como a gente ignorar que o disco não é um momento na carreira dele muito interessante. Super é uma celebração dessa megalomania do João de uma forma muito maravilhosa. Ele abraça diversos conceitos ao mesmo tempo e fecha oficialmente aquela narrativa dos elementos. Em Super, ele mostra que ele vem se tornando um dos maiores representantes do pop brasileiro. Há qualidades inquestionáveis sobre esse álbum, como por exemplo a questão dele como letrista, que mostra exatamente como ele é foda para conectar com a sua audiência, assim também como ele consegue fazer com muita maestria uma música rica e que não vai se perder ao longo do tempo. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas fazem músicas momentâneas para singles de manutenção, né? O João não, ele quis trabalhar todo um contexto, um conceito. Ele se dedicou para fazer esse álbum de fato ter um valor e o álbum teve, tá, gente? Ele pode não ter promovido o álbum como ele promoveu outras eras dele, mas sem dúvida o Super tem um valor muito legal aí na carreira dele e provavelmente Super vai ser a maior turnê do Brasil em 2024. Nossa, agora um tesão. Um tesão que eu não sei explicar pra vocês, gente. Um tesão que eu não estava esperando sentir. Marina Sena, com Vício Inerente. Gente, eu preciso dizer pra vocês que o de primeira não me fez acreditar que a Marina Sena lançaria um Vício Inerente. Eu juro, eu achei que ela fosse para outros caminhos, mas ela soube tão bem equilibrar as características fortes dela com uma música palatável e mainstream, agora também que ela tava numa gravadora, né, que ficou incrível, gente. Ela tem uma personalidade única musical e isso ela não perdeu em nada fazendo farofa pras bichas.
Esse álbum se provou como um dos melhores discos de pop de todos os tempos já lançado no mercado brasileiro. Melhor dizendo, um tesão de 7, Marina Sena. O Vício Inerente é o segundo e mais recente álbum de estúdio que ela lançou. Esse disco seduz instantaneamente, por isso ele chama Vício Inerente. Ele é totalmente diferente do álbum dela de primeira, lançado lá em 2021, que conquistou para ela uma grande popularidade com o hit Por Supuesto. Porém, o Vício Inerente, que inclusive tem ali a assinatura da produção inteira com o Yuri, que é o ex-namorado dela, ela potencializa nessa relação com ele os seus sentimentos e desejos mais profundos e transforma em uma música palatável e que é um sucesso instantâneo. O álbum é eufórico, gente, ele também é muito assim, liberto, e isso que eu acho que fez com que todo mundo ficasse tão seduzido pelo repertório. O álbum ele não fica amarrado numa música que limita a Marina Sena a não atingir um público mais amplo, ela consegue fazer isso com esse álbum. E cá entre nós, né, a escolha dela de criar toda aquela atmosfera mais Y2K pro álbum, com aquela vibe anos 2000, retrofuturismo, né, que mistura a ideia da cidade com o sexy. Porra, aquilo ficou incrível, que fora o chute maravilhoso, a escolha das cores daquele álbum, é tudo impecável, tudo muito bem feito. Então cá entre nós, é um vício inerente mesmo. E óbvio, né, gente, o grande álbum do ano e melhor álbum lançado no pop em 2023, sem sombra de dúvida, é o Escândalo Íntimo. Com campos de morango, tô provando da fruta enquanto É aquilo que eu falo, gente, se você não gostou do Escândalo Íntimo, é porque não é o momento certo para você ouvir um álbum daquela densidade, porque o disco realmente é um movimento de evolução na indústria em todos os aspectos. Luísa se aventurou cada vez mais em ritmos e espaços diferentes ao longo da sua carreira, mas dessa vez ela chegou em um nível completamente novo, ainda assim que mantendo a sua evidência artística. Ela desafia a sua própria arte com Escândalo Íntimo e se torna, sem dúvida, um dos pilares para a construção do novo cenário da indústria pop no Brasil. O álbum foi vendido desde o começo pra gente como um projeto fora da curva. A gente sabe que ela lançou Campo de Morango, que eu até coloquei como uma das piores músicas do ano, principalmente porque era uma música confusa, feita simplesmente para gerar buzz e confusão na cabeça das pessoas, mas quando a gente coloca dentro do álbum, ela não faz o menor sentido, porque é uma música muito fora do contexto super profundo daquele projeto. Mas quando a gente percebe a segunda música, que é principalmente Me Sinto Arrasada, ali a Luísa mostra pra gente que o Escândalo Íntimo não ia ser brincadeira. E dito e feito, o disco foi muito, mas muito intenso. A Luísa também quebrou essa ideia de que no Brasil você precisa lançar álbuns óbvios e curtos. Isso é muito importante porque é sempre incentivado no público cada vez mais a escutar uma quantidade mais curta de músicas, assim também como consumir um álbum inteiro em um tempo muito mais curto. Isso é horrível porque tira completamente a experiência do ouvinte de maturar o que aquela obra, afinal de contas, está querendo transmitir para você. E isso faz com que o trabalho fique com uma conexão assim rápida e que também se torne esquecível. Mas no caso da Luísa, ela conseguiu fazer com que o álbum se tornasse memorável e único em tudo que ela fez. O álbum passeia pelo rock, pelo samba, pelo funk, pela bossa nova. É um disco muito original e extremamente eclético. Ele sustenta muito bem o caráter experimental da nova fase da Luísa e cria um pop super original com vocais também extremamente originais. O álbum vai ter mais de 20 faixas e isso é uma coisa muito maravilhosa. Por mais que ela já tenha lançado 19 dessas faixas, ainda faltam várias outras para serem lançadas no outro ano para nós. Mas isso prova que o álbum está muito bem construído e muito bem pensado em cada um dos detalhes. E ela está preparada para levar este novo universo da sua carreira a um novo caminho onde o pop, em geral,
vai começar a trilhar a partir de agora. Esse álbum se tornou também o maior sucesso do Brasil no Spotify de todos os tempos. Nenhum álbum provavelmente vai conseguir bater o recorde do Escândalo Íntimo. A gente sabe que colocar muitas músicas no projeto também ajuda ele a ter um debut muito maior, principalmente porque, felizmente, o público da Luísa Sonza é um público que consome álbuns, mas ainda assim, né, gente, foi um número muito grande para uma artista brasileira, e isso fez também com que o álbum se tornasse o terceiro maior álbum de uma artista latina de todos os tempos, também em estreia no Spotify. Então ela conquistou recordes únicos com o Escândalo Íntimo, além obviamente do material ser muito bom. Então tudo para Luísa Sonza tá num paraíso astral, tirando obviamente o Chico, mas no final das contas, que era maravilhosa, tá sendo Escândalo Íntimo. Eu adorei todas as músicas, até La Muerte, que não foi um hit, como muitos acharam que fosse ser, que foi uma música com uma proposta bem diferente do álbum, teve significado, teve sentido, e eu acho que é isso que faz toda a diferença no final das contas, ok? Comenta aqui quais os seus álbuns favoritos do Pop BR de 2023 que eu quero saber. Comenta também a sua opinião sobre esses álbuns que a gente falou aqui, que é muito importante. Fechado? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!